Sejam bem-vindos ao AvanzaCast, o antigo Vindicast, onde nós recebemos convidados, clientes, amigos, para poder falar de negócios, marketing, tendências para você que nos acompanha. Meu nome é Paul Marcel e hoje eu estou aqui para falar sobre o tema protegendo seus investimentos em tempo de incertezas. Trago dois convidados ilustríssimos. Primeiro, Caio Carneiro, sócio e assessor da GPX. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado, Paul. Prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. E também Pedro Bueno, sócio e também assessor da GPX Investimentos. Obrigado, Paul. Vamos lá. Pessoal, como vocês bem sabem, eu queria que a gente fizesse um breve apanhado, né, do nosso cenário atual, né, e a pergunta do milhão. O que os investidores podem esperar em termos de investimentos para esse segundo semestre de 2024? Caio, Pedro, quem puxa essa palma aí? Pedrão, quem iniciar nessa aí? Posso puxar. O que esperar do segundo semestre? Isso. É a pergunta do milhão mesmo, mas... Bom, a gente tem visto o mercado com bastante volatilidade. A gente entra no segundo semestre, acho que já com algumas tendências diferentes do que a gente entrou no início do ano. O mercado tem essa característica de mudar muito rápido. Então, exemplo, a gente entrou em 2024 com uma expectativa grande de queda de taxa Selic, a gente fechar o ano em algo em torno de 9% o ano. A gente realmente teve um ciclo de queda, mas que a nossa visão já estagnou. Hoje a gente está com Selic a 10,5% e o mercado não prevê mais uma queda até o fim do ano, prevê inclusive até alguma possibilidade de alta. Então o mercado acaba mudando. A gente tem visto bastante volatilidade, principalmente aí nesses últimos dias. A gente tem um índice no mercado chamado índice VIX, chamado de índice do medo. Ele bateu aí as máximas na segunda-feira e na última sexta-feira agora. Isso acaba realmente mexendo não só com o mercado brasileiro, mas com o mercado global. Então, a gente viu grandes bolsas aí ao redor do mundo caindo bastante esses últimos dias. Então, o que a gente espera para o segundo semestre, acho que é ainda bastante volatilidade, um afrouxamento ali nessa queda da Selic que a gente tinha antes e que provavelmente, enfim, um dólar que subiu muito rápido de alguns meses para cá e que a gente tem que saber como navegar nesse cenário, né? Bacana. Quer complementar, Caio? Acho que é importante destacar também, pegando um gancho aí da fala do Pedro, todo investidor ele quer saber os próximos passos ali, qual vai ser a aproximação que vai mais subir, o que vai acontecer com o dólar amanhã, quando é que eu posso comprar dólar. Então essa futurologia ela acaba sendo muito mais especulativa do que concreta. Então acho que a mensagem que fica é: investimento ele nunca tem que ser focado no curto prazo. Faça seus investimentos realmente visando ali o longo prazo, visando uma liberdade financeira para o seu futuro, por conta dessas mudanças que existem no mercado, sobretudo no Brasil, né? A gente sabe que o nosso país tem uma instabilidades maiores do que em países desenvolvidos, então as coisas mudam e mudam muito rápido. Então, se qualquer um que esteja nos escutando, esteja nos assistindo, está visando fazer o melhor investimento possível para daqui a 6 meses, acho que é melhor dar um passo atrás, volta um pouquinho, dá uma estudada um pouco mais no assunto, se cerca de pessoas que você confia e conhece para lhe assessorar, para de fato entender como é que funciona ali o mundo e como é que funciona essa máquina dos investimentos. É muito chato a gente ficar falando em economês, um monte de sigla, percentual. Então, acho que o estudo é o caminho mais assertivo que a pessoa tem para de fato desbravar esse universo e conseguir concretizar ali um caminho vencedor. Bacana, Caio. E aí, poxa, a gente estava aqui hoje, quarta-feira, né, da semana, quem vai ver depois esse vídeo, mas na segunda-feira teve um monte de notícia pesada no mercado, né, de várias bolsas caindo, o terrorismo habitual de quando começa a acontecer algo global, né? E diante desse cenário de incerteza econômica, de alto endividamento no Brasil, como você da GPX avalia esse impacto nos investimentos pessoais? Tá, vamos lá, só trazendo para o contexto que o Paul mencionou aqui. No início da semana a gente teve um evento ali que o Banco Central japonês acabou subindo os juros, falando de uma maneira bem rasa e bem superficial sobre o assunto, para que fique também mais fácil o entendimento. Subiram os juros lá e o Japão historicamente é um país que tem juros
neutros ou negativos. Então, o que acontecia? O mundo inteiro ia lá, pegava dinheiro emprestado a custo zero e aplicava ali nos mercados globais para ter uma rentabilidade. Então, por anos, vários banqueiros ali de Wall Street, Faria Lima, enfim, ao redor do mundo fizeram isso. E aí, quando tem um movimento do Banco Central japonês subir esses juros, o que acontece? O dinheiro fica mais caro. Então, os investidores têm que vender seus ativos que haviam comprado para poder pagar os juros ali do banco, e aí tem um movimento de oferta e demanda. Tem muita venda acontecendo no mercado, os preços caem. Então, foi mais ou menos esse cenário ali que aconteceu. Mas, como eu te falei, tudo não é algo que o investidor está no controle dele. Então, assim, coisas que estão alheias ali que você possa controlar, não tem muito o que você fazer. Tem que ter muito estudo, muito conhecimento para poder comprar o ativo certo e ter convicção naquilo. Mas ficar aguardando ou com medo, mas será que vai acontecer de novo? Será que esse medo ali vai com certeza te deixar para baixo mais do que um resultado positivo, tá? E alinhar uma boa estratégia acaba sendo até um momento de oportunidade, né? Para quem está prevendo que tem um caixa para esse tipo de FII, né? Com certeza. O mercado de ações, a gente costuma brincar que é o único local que, quando tem promoção, os clientes não entram na loja para comprar. Quando tu vai no shopping, tu vê uma placa gigante lá falando promoção menos 50%. Chama atenção. Chama atenção. Todo mundo entra, tá ótimo de comprar, todo mundo vai lá e compra. Na bolsa é diferente. Quando tem as promoções que a gente chama, que são esses descontos por eventos alheios à vontade ali, mas o senhor mercado está dando um desconto para a gente, as pessoas fogem. Elas saem, não, agora o meu ativo está depreciado. Quando na verdade não, você tem a oportunidade de comprar o mesmo ativo, o mesmo investimento, só que com preço descontado. Então, é um pouco de contrassenso, mas é a psicologia ali humana que realmente, talvez só o Freud pudesse explicar isso pra gente. Mas né? Quer complementar, Pedro? Eu acho que é super importante não só alinhar a estratégia do investidor, seja ele pessoa física, pessoa jurídica. É super importante respeitar o seu perfil de investidor. Às vezes as pessoas meio que não respeitam isso e o cliente conservador acha que é arrojado e vice-versa. E isso acaba, em momentos de estresse de mercado, acaba custando caro. Então, não existe o perfil correto se o cliente é conservador, se o cliente é agressivo, mas eu acho que em tempos de incerteza como esses que a gente está vivendo, é muito legal você ter uma estratégia bem alinhada, um profissional que te acompanhe no tema investimentos. A gente terceiriza milhões de coisas na nossa vida e às vezes as pessoas querem fazer por conta própria, trilhar as finanças delas, sendo que elas não têm conhecimento ou capacidade para fazer isso. Então você está alinhado com um bom profissional, com um bom escritório, respeitar o seu perfil de investidor, entender que o mercado, quando a gente vai para a parte de renda variável, ele vai ter sim volatilidade, não é essa semana, segunda-feira, semana passada, que teve um pouquinho mais, sempre vai ter. Mas se você de fato respeitar a tua estratégia ali, o teu perfil de investidor, eu acho que é a melhor forma de você navegar bem nesse mundo que é o mercado financeiro. E a gente fala para poder definir uma boa estratégia, né, em alguns casos é importante trabalhar a diversificação, né? E vocês podem explicar, né, por que é importante o investidor diversificar esse patrimônio mais do que nunca agora? Claro, assim, quando a gente fala de diversificação, eu acho que é um dos temas que são mais importantes no mundo dos investimentos. Acho que o Caio falou um negócio que é muito interessante às vezes o cliente ele tenta, ou o próprio investidor, ele tenta querer acertar o movimento de mercado. Isso é difícil para todo mundo, tá? Pra gente que é de mercado é difícil, para o investidor, pessoa física ali na ponta, é mais difícil ainda. Então, a gente vai falar, por exemplo, de renda fixa. Renda fixa você consegue diversificar muito dentro da própria renda fixa. Você tem títulos atrelados à inflação, você tem títulos pós-fixados atrelados à Selic, você tem títulos pré-fixados. Só dentro de uma categoria eu estou falando de uma diversificação enorme. Mas a gente pode expandir isso, a gente pode começar a falar de renda variável, de ações, ações de crescimento, ações boas pagadoras de dividendos. A gente pode falar de fundos imobiliários que te pagam proventos mensais isentos de imposto de renda para pessoa física. Um tema que está super em alta e que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais ali na frente, que é
questão da diversificação global. Hoje a gente vê um dólar aí a 5,60, 5,70. O investidor ele pode ter a exposição a esse dólar, ele pode abrir uma conta lá fora e não simplesmente ficar com 100% do seu patrimônio alocado em Brasil. Então, quando a gente fala de diversificação, acho que é um mundo, hoje um mundo global, inclusive, porque já envolve, inclusive, exposição a uma moeda mais forte, que é o dólar. E eu acho que para quem, de fato, quer fazer uma diversificação, deveria olhar um pouquinho para todos esses temas. E aí, mais uma vez, eu acho que vem a importância de você ter um assessor e de você ter um profissional que lhe oriente no assunto, porque o tema é extenso. No final do dia, acaba que é uma mitigação de risco, né? Imagina o cara que é empresário, que é dono de uma loja de roupa. Pô, se o cara colocar já tem todo o dinheiro dele ali investindo naquela loja de roupa X, se ele ainda for no mercado e comprar ações de loja Renner, por exemplo, ele vai estar no mesmo risco. Talvez seria que não é mais interessante ir para um outro setor ali na bolsa para poder contrabalancear, para ele surfar ciclos diferentes, para quando o varejo estiver em baixa, um outro ciclo ali talvez esteja em alta, ele equilibre o portfólio dele. Então, nosso trabalho é entender, como se fosse de um médico, é entender as dores do cara, ver o que ele está precisando, ver os sonhos e projetos futuros dessa pessoa e entrar com a solução mais adequada para o perfil dele. E aí não tem certo e errado, cada trabalho ele é feito customizado para cada cliente, cada um vai ter sua peculiaridade, sua necessidade específica, e a gente tenta entender isso para poder entregar a melhor solução possível para esse cliente. Eu lembro que tu comentaste comigo, Caio, que quem vai para a bolsa, né, querendo emoção, né, tu citaste alguns autores, não foi? Cara, tem vários cortes aí também pelo YouTube, pelas plataformas, mas assim, se tá querendo ficar rico na bolsa, pô, amanhã pega teu dinheiro e vai para Las Vegas, que é mais divertido, cara. Não, quem entra realmente no negócio da maneira errada, tá fadado ao insucesso. E esse cara vai sair, vai perder dinheiro, aí vai sair falando mal do meio e não vai fazer o meia-culpa ali que ele não estudou, que ele não se preparou, que ele não se cercou ali de pessoas que pudessem dar o suporte para ele. Cara, a bolsa não é cassino. Não é porque você pode negociar um ativo que você deve negociar um ativo. Eu nunca vi alguém comprar um apartamento e 2 dias depois querer vender. Na bolsa você pode fazer isso, mas será que você deve fazer isso? A possibilidade de liquidez que o ativo te dá, não necessariamente você tem que usar ela, né? Então, é muito mais da mentalidade da pessoa se ajustar a isso do que ela ficar naquela adrenalina constante, pô, agora eu tô rico, agora eu tô pobre. Cara, aí tu vai enlouquecer e não vai conseguir fazer nada no teu dia, nem trabalhar, nem cuidar da tua família, nem nada. Parece que essa mensagem foi para mim que tu mandaste, porque eu já passei por isso, né? Quando eu comecei a investir, cara, eu tive essa mentalidade do kamikaze, né? Falei, não, bora lá. Qual é o dinheiro que eu estou disposto a perder? Né? E eu botei lá em mercado futuro, meti em café, sei lá, boi. No início peguei uma porrada para cima. Falei, eu vou ficar rico rapidão. A primeira droga sempre é de graça. E depois, foi só caindo. Quando eu olhei de novo, eu tinha queimado uma grana violenta. Mas aí, pô, a gente tenta, inclusive, se afastar desse tipo de pensamento e de raciocínio. Por quê? A nossa função e o nosso dia a dia, assim, hoje no escritório a gente faz... tem sob custódia 1,6 bilhões de reais. Então é uma responsabilidade muito grande também. O nosso principal papel na vida do cliente é perpetuar as riquezas dele, a liquidez que ele acumulou no mercado e conseguir entregar uma rentabilidade melhor do que ele teria no bancão. Basicamente é isso. Obviamente, sem correr risco desnecessário, sem ir para um tema de renda variável, loteria, a gente tenta correr disso. A gente tem hoje clientes dentro do escritório que são 100% conservadores, não tem nenhuma exposição a ativos de risco. Clientes que estão pensando em sucessão patrimonial, já estão num outro momento, esse cara não está mais pensando em acumulação, ou se o dinheiro dele vai render 10 ou 12 ou 15% ao ano, não é isso mais que é a principal preocupação da vida dele, e sim como perpetuar isso, como já passar para uma próxima geração. E aí que eu acho que entra muito a nossa função, né? De realmente entregar um planejamento financeiro na vida desse cliente,
sem esse viés de mercado financeiro, só bolsa, cassino, se ele compra Petrobras ou Vale, enfim, vai um pouco além disso. Tem clientes agressivos também que estão lá com a gente, que gostam de operar bolsa e fazem muitas operações com a estrutura da nossa mesa de renda variável lá com os profissionais que estão à frente, estruturas de proteção, onde você pode entrar talvez comprando um ativo, mas não está exposto à totalidade de uma eventual queda. Então, existem várias ferramentas no mercado e aí vem a expertise do nosso time para entregar essa solução de moldar para cada operação de acordo com o que o cliente esteja buscando. Então, eu acho que tem mercado para todo mundo. O principal de fato, a mentalidade correta. Não ter essa mentalidade kamikaze. Espero que a lição tenha sido... Foi dura, mas aprendida. Foi dura, mas compreendida. E tenho certeza que, cara, se entrar com a mentalidade certa, é talvez uma das ferramentas mais eficientes de evolução e crescimento patrimonial que o ser humano pode ter na sua vida. Bacana. E Pedro, tu comentaste no início aqui que há um cenário para o segundo semestre de 2024. 2014 foi quando eu comecei a investir, eu acho. Estou vendo o ato falho. Com a alta da Selic e do dólar, que oportunidades tu imaginas aí que os investidores locais aqui têm que podem aproveitar? Cara, a alta da Selic, ela é até meio difícil para quem é de mercado falar que é uma oportunidade, porque isso gera uma acomodação muito grande no cliente pessoa física, né? A Selic, e aí sendo um pouco mais específico o CDI que acompanha, ele historicamente é muito alto no Brasil. Quando a gente tem uma Selic alta, é muito confortável para o cliente pessoa física deixar o dinheiro dele em renda fixa, em liquidez imediata e ter um bom rendimento. Só que isso, assim, economicamente falando, não é bom para a economia do país. A nossa renda variável acaba não andando, porque renda variável é oferta e demanda, né? Se o dinheiro está estacionado lá no cliente rentista, em CDI, ele não vai querer tomar risco, porque ele está tendo uma boa rentabilidade sem correr risco com a própria Selic. Falando de economia real, né? O empresário, muitas das vezes ele não vai querer tomar risco no próprio negócio dele, porque ele está com dinheiro ali livre de risco, digamos assim, no CDI. Então, nesse cenário, a gente acaba tendo muita gente voltando a correr para o CDI, evitando ativos de risco. Num cenário de dólar mais alto que a gente está vivendo, a gente deve começar a ter a inflação no Brasil avançando também. Então, a gente tem olhado bastante para títulos atrás da inflação. Hoje, via uma plataforma de investimento, você consegue ter uma variedade enorme de ativos atrelados à IPCA, inclusive ativos isentos atrelados à inflação para a pessoa física. E, obviamente, independente do valor que o dólar esteja, a gente nunca vai conseguir prever para onde ele vai. A gente pode ter até uma opinião ou outra, mas acertar é muito difícil. Então, independente de valor de dólar, falando em diversificação e oportunidade, eu acho que é sempre legal olhar para uma dolarização do seu patrimônio, ter alguns títulos fora do país, porque isso aí você acaba não estando 100% exposto ao Brasil, que a gente sabe que é um país ainda de bastante volatilidade, de insegurança jurídica, enfim. Acho que é isso. Caio. Cara, isso que o Pedro mencionou, acho que talvez é um dos grandes males ali do Brasil, esses juros altos. Isso é extremamente prejudicial para o ambiente empreendedor. Imagina só quem vai ser o louco que vai tomar o risco de abrir uma empresa, ter risco trabalhista, risco fiscal, risco tributário, concorrência, porque no final do dia ele ainda vai ter que vender o produto dele, tem um cara do lado que também está vendendo. Com e sem imposto, né? ainda tem essas questões. Tudo isso para talvez no final da linha de empregar 30 dias de trabalho ali, acordar cedo, dormir tarde. Será que ele vai ganhar 10% líquido, 20% líquido? E ele pode deixar talvez o dinheiro dele estacionado num produto financeiro, com talvez um próprio título do governo ali, que vai te render, talvez no cenário que a gente está falando hoje, algo em torno de 12% ao ano, na praia, sem fazer nada. Então,
é muito prejudicial. E aí você acaba tendo o efeito dominó disso, que acaba que o PIB não cresce, você não tem uma geração de emprego tão forte, fica ali um país acomodado no rentismo. Então, como o Pedro bem disse, para nós que somos desse mundo financeiro, juros baixos a gente vê que é o grande motor ali para uma economia pujante. Então, quanto menor forem os juros, que aí vai impactar sim no rentismo ali de quem tem dinheiro estacionado no CDI, mas é melhor para o país, é melhor para o ambiente de negócio no geral. E aí a gente vê isso reflexo na bolsa. As pessoas esquecem que aquele número piscando ali no home broker com um tickerzinho verde e vermelho, por trás daquilo tem uma empresa. Existem funcionários, existem resultados, margem, lucro. Então, a empresa em si vai estar crescendo por conta que o custo financeiro dela vai estar mais barato, o lucro líquido dela vai estar crescendo, ela vai estar podendo contratar mais profissionais para ajudar no time, fazer novos projetos. Então, cria-se um ambiente muito virtuoso para o crescimento econômico. Então, acredito que é um dos problemas. O dólar também, às vezes, a pessoa mais humilde fala, não tem nada a ver com dólar, minha vida é em real. Cara, você que pensa, desde o pãozinho que você consome na padaria está atrelado ao trigo que é comprado em dólar. Então, quando a gente começa a mexer nesse bicho chamado economia, a gente vê que ele está no nosso dia a dia todos os dias, cara. Qualquer coisinha pequena que você olha, tem aquelas manchetes lá do jornal que estão influenciando nisso. Puxar uma pena vem todo um galinheiro, né? Então tu começa a puxar, vem tudo. E fazendo um complemento aqui, num caso prático, né, do quanto que uma taxa de juros alta ela inibe o investidor. Eu entrei no mercado em 2016. A gente tinha 600 mil CPFs cadastrados na bolsa. Tá? A gente tem 220 milhões aproximadamente de pessoas no país, a gente tinha 600 mil CPFs, dava um 0,3, 0,4. Tipo de comparação, tem noção de quanto que é nos Estados Unidos? Não. O percentual da população que investe na bolsa? 65%. Caramba. Em 2016 no Brasil era 0,4. Hoje, que a gente está na máxima histórica de pessoas físicas na bolsa, são 4 milhões. E por que deu esse salto de 600 mil para 4 milhões de CPFs? Porque, apesar de ser um número baixo, o crescimento é muito expressivo, né? A gente teve num momento, durante a pandemia, que a nossa Selic caiu muito. A gente saiu de uma Selic ali que sempre ficava algo em torno de 12, 13, 14% ao ano, ela foi para 2 ou 2,5%? 2, né? Ela foi para 2%. Nesse momento, a pessoa que tem dinheiro em caixa, em liquidez, ela tinha um rendimento de 2% ao ano. Falei, cara, não, eu não estou confortável de deixar o meu dinheiro rendendo a 2% ao ano. Vou tomar risco, vou procurar ativos de renda variável, vou para a bolsa, vou para um fundo imobiliário. Infelizmente, isso aconteceu mais ou menos na mesma época da pandemia. E a pandemia trouxe a queda mais rápida da história da bolsa no Brasil. A gente teve 6 circuit breaks ali em 3 meses. Então, muita gente que esperou aquele momento ali para tomar um pouco de risco, acabou entrando num momento também que não foi muito benéfico ali. É atípico por sinal também, né? Foi umas boas-vindas não muito saudável ali para o investidor. Mas de alguma forma isso foi legal, porque o investidor começou a se acostumar com volatilidade, ele teve uma primeira experiência em renda variável, mesmo que acho que para a maior parte das pessoas negativa, mas ele começou de alguma forma já a viver um pouco mais esse mundo e esquecer que o Brasil é só CDI, CDI, CDI. Cara, pensando em futuro agora, né? Entendendo esse momento também que a gente tem que se organizar para o que está vindo, né? Planejando o futuro. Eu cacei aqui uma notícia do Valor Econômico que diz: a presidência no Brasil é a 65ª pior entre 75 países, mostra o ranking. E aí eu pergunto para vocês, né, considerando esses problemas da previdência social, a mudança demográfica no Brasil, o perfil dos brasileiros, como a gente tem que se preparar para esse futuro aí que é meio incerto? O que vocês sugerem que a gente, enquanto investidor, né, faça para poder se precaver? Acho que vai te gerar um corte, eu costumo falar nas palestras ali que eu faço, que a pessoa que depender ali da Previdência Pública, ou do INSS, na verdade a sigla deveria se chamar Isso Não Será Suficiente, cara. Porque
se você não preparar a sua velhice de alguma maneira, vai ter um problema seríssimo ali na frente, tá? Por conta de vários motivos, cara. A inflação vai corroer esse dinheiro ali ao longo do tempo, então o teu eu de hoje tem que estar invariavelmente pensando no teu eu do futuro. É como eu faço com a minha vida pessoal, com os meus recursos, com os meus investimentos, penso dessa maneira. Sempre o Caio de hoje está pensando no Caio com 80 anos, com, se Deus quiser, 90, 100 anos de vida. E é muito curioso essa questão, e volta na tecla ali da educação financeira, cara, que é algo que a gente sempre fomentou muito no escritório e quer continuar nessa pegada educacional. Você vê, por exemplo, mas o brasileiro ele não gosta de tomar risco. Pô, será? O Pedro trouxe um dado aqui que aproximadamente aí 2% da população investe na bolsa. Sabe quantos brasileiros já fizeram apostas esportivas? Caramba. 14%. É um mercado que está movimentando 120 bilhões de reais. Qual é um grande problema desse mercado também? Antigamente esse dinheiro, quando você fazia ali uma aposta em algum jogo informal ou ilegal, como queira chamar, internamente, esse dinheiro ficava aqui. Agora não, você perdeu uma aposta esportiva, esse dinheiro a empresa está sediada lá no paraíso fiscal, ele sai do país. Pô. Então, será que não está tendo talvez um reflexo desse aumento do dólar também por conta dessas saídas de capitais ali? É possível, estou especulando aqui, mas é algo que pode ter algum tipo de conexão. Então, o brasileiro ele não está avesso ao risco. Quantas pessoas conhecem que investem em Bitcoin, por exemplo? É um ativo muito mais volátil do que uma bolsa, mas eles não tomam o tempo necessário para estudar uma bolsa de valores como tem que ser estudado, como tem que ser encarada, e preferem dizer, não, talvez a aposta esportiva seja melhor, porque é um negócio que ele entende, entendeu? Bacana. Só um parênteses aqui. Deu uma piscada, não foi? Mas voltou? Tudo normal? Boa. Então, beleza. Saiu o jogo. Vamos lá. Tu foi falar de bet, de risco, olha o risco aí. Mas vamos lá, pessoal. É o seguinte. Já está querendo desligar a tomada lá, né? Caio e Pedro, agora eu queria falar com vocês sobre, poxa, o Pedro bem colocou que é importante ter alguém para te acompanhar, para te dar suporte, né? Porque vocês veem isso o dia todo, né? Não somente para fins empresariais, de vocês atenderem os objetivos da GPX, como também para o pessoal. Vocês também aplicam e investem o dinheiro próprio de vocês. E aí, pensando um pouco na GPX Investimentos, que é a empresa que vocês são sócios aí, a gente tem tido várias notícias de premiações que vocês têm recebido, né? Eu queria que vocês apresentassem, para quem não conhece ainda na AvanzaCast, o que é essa empresa, por que ela é tão premiada na região norte aqui? Bom, aí eu acho que já é mais bem a nossa praia. Falar da GPX a gente costuma até brincar, que é falar como um filho mesmo. Eu sou sócio fundador do negócio ali, sou apaixonado por mercado financeiro. Eu acho que todo mundo que trabalha nesse negócio, ele tem que gostar um pouco de mercado. Porque eu acho que quando você gosta, você vai além. Você estuda mais, você pesquisa mais. Aquilo não é o teu trabalho, aquilo é o teu propósito, digamos assim. Então, a GPX está há 8 anos no mercado. É uma história desde o início vinculado a uma maior corretora da América Latina, que é a XP. Quando a gente começou aqui, a gente sempre viu uma oportunidade muito grande, porque a gente viu que era um mercado pouco explorado. Historicamente, o brasileiro, e aí se a gente for trazer para a nossa região, isso é ainda mais evidente. O brasileiro ele é muito acostumado a investir em imóveis, em poupança, ou em CDI lá no bancão, e na verdade o mercado financeiro te oferece um leque de oportunidades infinitamente maior que esse, que era um conceito que a gente trazia no início de shopping financeiro, de plataforma aberta de investimentos, que é talvez numa única conta você ter acesso a diversos produtos de investimentos, previdência privada, fundos imobiliários, renda variável, CDB, fundo de liquidez, mercado global. E a GPX, olhando essa oportunidade, a gente veio com essa proposta há 8 anos atrás de desenvolver esse mercado aqui. Eu considero que a gente fez um excelente trabalho aí ao longo dos anos, quer continuar fazendo por muito tempo. Hoje a GPX atende algo em torno de 1.600 clientes, 1,6 bi sob custódia. A gente sempre foi muito crítico assim, em relação
a qualidade de atendimento ao nosso cliente. Por isso um dos prêmios aí que você citou foi o nosso NPS. Então a gente recorrentemente é premiado como um dos melhores atendimentos de cliente do Brasil dentro da XP. Ganhamos aí nos últimos 2 anos como o melhor escritório da região norte do país. Então, além de ter hoje uma estrutura muito robusta, hoje somos 35 profissionais, né, quase 40 profissionais, dentre assessores de investimentos, especialistas em renda variável, especialista em renda fixa, especialista em previdência privada, uma área focada em câmbio, uma área de proteção e sucessão patrimonial, que é a gestão de risco. Quem toca é o Leandro, que estava aqui contigo outro dia. Então, a gente vem tentando formatar o escritório para que realmente a gente seja um hub de soluções ali para o cliente delegar a vida financeira dele para um dos nossos profissionais. Bacana. Um ponto que me chamou a atenção de vocês, além da premiação, é justamente pensar não somente em assumir essa gestão, né, dar esse suporte, essa assessoria, mas também a parte de vocês promoverem a formação continuada desses investidores. Ora realizando cursos próprios, ora intermediando eventos, trazendo profissionais de renome nacional para cá, para Belém, para poder atuar nesse mercado. E eu queria que vocês comentassem sobre a importância da educação financeira para poder ter uma gestão melhor desses investimentos. Como é que vocês da GPX contribuem com isso? Cara, só levantar aqui a bola para ti, Pedrão, e tu conclui. Mas, cara, a educação financeira é talvez o principal motor que fez o nosso negócio crescer. Com certeza. É uma das pautas que a gente mais acredita, que a gente mais valoriza lá dentro do escritório. Hoje a GPX, ao longo dos anos, a gente já deve ter formado mais de 500 alunos ali nos nossos cursos de mercado financeiro. A gente copiou, e fala isso com muito orgulho, copiamos ali um modelo bem sucedido da XP, que no início, o Ben Schmal já falou isso em diversas entrevistas. Ben Schmal, um dos sócios fundadores ali da XP, eles estavam tentando vender um produto e não sabia para quem vender, o consumidor não sabia por que ele precisava comprar aquilo. Então eles tiveram a ideia de talvez ensinar o cara primeiro, e aí da feita que esse cara aprendeu sobre o assunto, naturalmente ele vai consumir o produto, porque ele entendeu que a melhor solução é aquela. E a gente, começando ali também o escritório, percebeu a mesma coisa. Cara, não que adianta eu falar aqui de CDB, CDI, Selic. O pessoal em Belém do Pará, o cara sabe comprar terreno, fazer galpão, alugar sala comercial, é isso. Então, bora focar aqui, talvez dar esse passo atrás, preparar uma base, ensinar as pessoas um pouco desse mundo, que naturalmente a pessoa vai enxergar que nós somos a melhor solução. E, cara, foi tiro e queda. Talvez ali a nossa taxa de conversão nos cursos, a gente fazia turma para 10 pessoas, 8, 9 viravam alunos, viravam clientes. Então, o negócio começou a tracionar muito mais rápido. E aí, volta no índice que é o que a gente também olha com mais detalhe, que é o NPS. Para quem não sabe, é o Net Promoter Score, que aí você vai medir o índice de satisfação daquele cliente com qualquer instituição que ele esteja lidando. Só para você ter ideia, a última vez que eu vi o NPS é uma nota que vai de menos 100 até mais 100, tá? Então a última vez que eu vi o do Bradesco, por exemplo, ele estava mais 30. O da Apple, por exemplo, tem uma legião de fãs aí, uma empresa super conceituada, renomada, estava em 78 ou 80. O nosso da GPX estava o quê, Pedro? 95? 94, 95. 94, 95 nessa faixa. Então o meu cliente, ele adora o meu atendimento e é o meu principal promotor para outras pessoas. Além do trabalho que hoje agora a Avanza ajudando a gente a fazer nessa divulgação, os nossos clientes são os principais catalisadores e incentivadores para esse nosso crescimento. E tudo isso se originou ali através da educação financeira. O Pedrão tocava os cursos ali no início, acho que pode contribuir também com essa pauta, certamente. Não, eu acho assim, a gente sempre teve muito forte essa veia educacional dentro do escritório. Eu contribuí, acho que a gente já deve ter formado mais de 50 turmas de mercado financeiro. Eu estudei da primeira, acho que eu fui até a 35ª. Era uma das pessoas que tocava essa pauta dentro do escritório, porque eu acho que é uma pauta super importante, é uma pauta que dá continuidade ao negócio, porque basicamente a gente fez a nossa primeira turma, acho que foi em abril de 2017. Todas as pessoas basicamente que faziam o nosso curso
viravam clientes. E era um cliente talvez mais fácil de lidar, porque ele tinha algum conhecimento sobre. Aprendeu o linguajar da coisa. Exato. E no fim, a gente vende investimentos, mas a gente vende muita confiança também. É muito difícil você conseguir que o cliente traga todo o patrimônio investido dele para ti num primeiro momento, se ele não tem confiança em ti. E ele tá certo, tá? Mas a partir do momento que ele faz o curso, que ele entende a nossa forma de trabalhar, que ele entende um pouco mais sobre o mercado, que ele entende por que a gente tende a entregar uma rentabilidade melhor para ele aqui do que no banco que ele está hoje, aí ele já dá um passo maior. Então a gente já consegue, de fato, ter mais esse cliente perto da gente mesmo. Então o curso sempre foi uma pauta muito importante para trazer não só clientes, como profissionais. Hoje vários profissionais super relevantes dentro da GPX fizeram nosso curso em algum momento. Então, pessoas que tocam a nossa parte de renda fixa assessores comerciais que hoje já estão 3 a 4 anos com a gente atendendo carteiras de clientes robustas, fizeram nosso curso lá atrás. Então sempre foi algo super importante para dar perenidade ao negócio. E o negócio que hoje é triste, hoje a gente tem menos demanda por curso do que a gente tinha anos atrás. Aí eu não sei se é excesso de informação na internet, excesso de conteúdo, YouTube, influenciador, falando sobre o tema. Talvez o tema esteja mais acessível, talvez não com tanta qualidade igual a gente espera. E o brasileiro, às vezes, infelizmente, ele tem essa cultura de procurar o que é mais fácil ou mais barato. Não necessariamente o melhor para a vida dele. Então, antes a gente fechava a turma, cara, era briga para fechar a turma. A gente poderia fechar a turma de 20, a gente só fechava de 10 porque a gente gostava da proximidade com o aluno. Hoje a gente, às vezes, abre uma turma, não forma 8 pessoas, 7 pessoas. Então, mas voltando ao tema, acho que é super importante e eu acho que as pessoas deveriam sempre investir nisso. E Pedro, tranquiliza o teu coração aí, porque a gente está com uma estratégia nova para poder fechar novas turmas. A gente está com o Henrique aqui no bastidor. A gente vai desenhar e implementar ainda no segundo semestre uma nova estratégia para poder fechar essas turmas aí. Da nossa parte, se der certo, a gente volta aqui e recomenda a Avanza. Conta o case de sucesso. Olha aí. Tá, pessoal, e vamos lá pro finalmente. Eu tenho aqui uma pergunta. Vamos imaginar o seguinte: aquele cara que ele já tem lá uma grana aportada no bancão, aquele senhor que já está acostumado com o gerente, que ele conhece de longa data, né? Ou então aquele jovem que acertou na veia no negócio e começou a performar bem e quer sair do risco do empreendimento dele para poder ter uma gestão do patrimônio dele. Como é que eles podem encontrar vocês? Ou então o que ele deve levar em conta na hora de buscar uma empresa para poder lhe assessorar? Cara, acho que primeiro de tudo é colocar nos veículos oficiais ali, Banco Central, CVM, página da XP Investimentos ou a corretora que você quiser trabalhar, ver a empresa que você vai estar querendo contratar, ver se está tudo certo com as certificações, com as licenças, com tudo. São vários passos ali burocráticos e eu concordo que tenham que existir realmente, porque infelizmente todo dia aparece um golpe novo, aparece... Em Belém teve um caso no passado, não foi? De uma empresa que... Vários. Teve vários. Mas teve um bem emblemático. Foi. Tem alguns vários aí. Então, assim, acho que o primeiro passo é esse, cara. Primeiro dar uma pesquisada ali nos veículos oficiais, CVM, Banco Central, Ancor, que é a nossa entidade ali que regula a nossa atividade, as corretoras, enfim. E ver quem pode estar atuando na tua cidade para te atender. Segundo passo, encontrou talvez, tem esses 3 aqui em Belém. Vai a fundo, vê quem são as pessoas, entra no LinkedIn, vê quem é o Pedro, vê quem é o Caio, pergunta, vê quem a gente conhece, vê se tem algum amigo em comum, pesquisa histórico do escritório, esse escritório tem prêmio, esse escritório já teve algum problema antes. Você vai se cercando ali de informações para poder tomar a melhor decisão. No final do dia, é aquilo que o Pedro falou, a gente está vendendo confiança e credibilidade. Ninguém vai investir R$1 através da nossa assessoria se não confiar no que o Caio está falando ali na ponta, no que o Pedro está falando, qualquer pessoa do nosso time está falando. A gente é muito criterioso, muito seletista na hora de trazer um profissional novo para dentro da nossa operação também. A placa hoje de GPX, é o meu nome, o nome do Pedro, o nome do nosso sócio que está ali por trás, isso para a gente é negociável. Então,
jamais correríamos qualquer tipo de risco de imagem por conta de fechar um negócio ou não. Então, acho que para a pessoa que está buscando nesse momento, dê uma acertada, ou então já tem um patrimônio acumulado, faça esse estudo prévio, já vendendo nosso peixe aqui. Tenho certeza que não vai achar ninguém melhor que nós no mercado, tá? Joga nas redes sociais, o pessoal da Avanza cuida muito bem das nossas páginas para isso. Tem o site da GPX, tem o Instagram, estamos no Facebook, pô. Tem Facebook também. E entre em contato, pô, vai tomar um café lá com a gente no escritório, conhecer nossa estrutura. A gente está ali numa posição privilegiada na cidade, ali na Travessa Rui Barbosa, esquina com a Nazaré, no coração de Belém. Vamos lá, vamos bater um papo, tomar um cafezinho, entender um pouco mais. Não é um trabalho de 10 minutos, cara. Realmente sentar, entender, ganhar a confiança da pessoa, explicar como funciona. A gente gosta de deixar tudo muito bem detalhado, muito bem explicado, para que não surjam dúvidas e a pessoa esteja convicta do que ela está comprando de fato. Quando você faz essa pré-venda bem feita, o teu pós-venda é muito mais tranquilo. Tu tem um cara que vai ser teu parceiro comercial ali, que vai te indicar, e a gente acredita nessa maneira de fazer negócio. Bacana, Caio. Quer complementar, Pedro? Cara, quero. É super importante essa análise prévia que o Caio comentou. Hoje, infelizmente, tem muita coisa errada no mundo digital. O acesso à informação é fácil, isso é pro bom e pro mal, infelizmente. Desconfie de promessas de rentabilidade fora do comum, por 6, 7, 8, 9, 10% ao mês livre de risco. Esquece, isso não existe. Isso não existe. Para quem é de mercado financeiro isso é muito fácil, mas para quem não é, às vezes é um pouco tentador, só que vai sair caro, pode ter certeza que vai sair caro. Então, chegaste a citar um caso que teve em Belém, pirâmides, que era nesse sentido. Pô, a gente tinha muita provocação dessa do cliente. Não, mas eu estou com uma proposta aqui de 6, 7, 8%. Cara, esquece. Não, mas não é confiável. Não. Cara, puxa uma HP, que é calculadora financeira, faz uma conta, coloca o teu capital inicial lá para investir, seja 100, 200, 500 mil, a 8% ao mês, por 5, 10 anos. Vê lá quanto é o número que vai dar. Vai ter mais dinheiro que o PIB do país. Vai dar mais de bilhão. Será que isso é saudável? Pô, se for saudável, se realmente acreditar nisso, vende teu negócio, vende teu imóvel, coloca nisso que teu imóvel não vai gerar essa rentabilidade. Então, quando a gente é de mercado, a gente acaba entendendo. Mas, passando um pouco desse ponto da análise prévia, eu acho que é muito importante nesse primeiro momento estar bem alinhado com o teu escritório e com o assessor que vai te atender, gerar uma relação de confiança com o profissional que te atende, abrir as tuas informações pessoais, porque como o mercado é muito dinâmico, é importante que você tenha ali para o próprio profissional poder te orientar da melhor forma, que ele tenha as informações corretas, a tua necessidade de liquidez, quais são teus planos futuros, como que tu pensas tua aposentadoria, se tu tens algum perfil para ativos que tomem um risco-retorno maior ou não. Então, munido dessas informações, eu acho que o profissional ele consegue fazer um diagnóstico bem legal para te apresentar uma solução personalizada, olhando para o teu futuro, olhando sempre, vai partir de nós a importância da diversificação, que eu acho que é um dos pontos que as pessoas mais deveriam olhar hoje em dia. E aí eu acho que é um bom caminho para você iniciar um relacionamento com uma instituição e também que a gente fala, né? As pessoas, só puxando um gancho aqui, mas as pessoas olham muito para rentabilidade, elas querem sempre buscar uma rentabilidade maior, mas elas olham um pouco para capacidade de poupar. Então, a gente, chegaste a falar que no final a gente ia deixar alguma dica, eu já estou me adiantando aqui, mas por exemplo, eu gosto muito de um livro que é básico no mercado, que é Pai Rico, Pai Pobre, mas que realmente me ajudou muito, porque ele te fala bastante da capacidade de você construir ativos e que esses ativos gerem renda para você cobrir os seus passivos. E eu sempre acreditei muito nisso. E eu sempre, com as pessoas que eu atendo ali, eu recomendo falar sobre isso. Porque, às vezes a gente pega clientes que estão com a gente, que às vezes o cara tem uma renda mensal altíssima,
Mas o cara não tem capacidade de poupar. O cara ganha 100 mil, 150 mil por mês, ele não consegue guardar 5 mil reais. E eu acho que a geração de ativo ela vem daí. Então, se você conseguir ter o compromisso também, nem tudo vai depender só da tua instituição e do teu assessor. Se você tiver uma capacidade ali de poupar talvez 20, 25, 30% da tua renda mensal e destinar isso para os teus investimentos, isso vai fazer muito mais diferença lá na frente do que se a tua carteira rendeu 100 ou 120 do CDI. Muito mais diferença. Só que isso é um compromisso teu. Isso aí a gente não consegue fazer pelo cliente. E tem clientes que entendem isso e realmente seguem a risca. Tem clientes que, ok, eu vou fazer e tal, começa o primeiro, o segundo, no quarto ele já abriu mão. Mas lá na frente isso vai fazer uma diferença absurda. Bacana. Só pegando um gancho aqui também, e matematicamente falando, vou tentar falar isso de uma maneira leve para o pessoal conseguir entender. Na fórmula ali matemática do valor futuro, são levadas em consideração algumas coisas. Por exemplo, a taxa, o tempo e o valor inicial ali que você vai estar investindo. Então esses 3 itens ali basicamente você consegue calcular qual vai ser esse valor futuro desse investimento. Chuta qual é a única coisa que está elevada ali a potência nesses três itens ali. O tempo. É o teu tempo. Então assim, você pode talvez começar, se o Caio começar a investir hoje com R$1 milhão e não fizer mais nenhum aporte ao longo da vida dele, e talvez tenha um adolescente que está nos escutando com 15 anos começar a investir um valor ali todo mês, e esse cara continuar reinvestindo isso, reinvestindo os dividendos, daqui a X tempo lá na frente, esse cara vai ter mais dinheiro do que o Caio que começou com R$1 milhão e não fez mais nada. Então não é só o quanto você começa. É importante começar? Certamente. Mas mais importante do que isso é a disciplina de continuar investindo todos os meses. Você vai ficar rico com a sua atividade laboral, com a sua atividade ali, seja um médico, seja um engenheiro, um advogado, e ter a disciplina, que é difícil, porque é tentador ali todos os meses querer fazer uma viagem nova, querer trocar de carro, querer comprar uma roupa diferente. É muito mais legal do que você ter a disciplina de realmente mandar o dinheiro para a corretora e comprar um ativo ali que talvez você só vai usufruir dele daqui a 20, 30, 40 anos. Então, essa disciplina ele é o principal fator ali de diferença no valor futuro do investimento que a gente tem. Não vai ser a taxa que você vai estar investindo, não vai ser o valor que você começa, é o tempo. Então, para todo mundo que está nos escutando, quanto mais tempo você tem ali e disciplina para fazer, com certeza absoluta, matematicamente falando, vai ser maior o teu valor no futuro. Cara, muito bom bate-papo com vocês. Acredito que a gente tenha vencido a nossa pauta. Legal. E nesse Avanza Cast, a gente estreia um quadro novo que o Pedro já antecipou a dica dele, que é a dica da Avanza. Né? E eu queria fazer um bate-bola, né, só para reforçar. Então, Pedro, tua dica da Avanza é ler O Pai Rico, Pai Pobre, um livro, né, do Robert Kiyosaki. Rapaz, eu acho que mais que ler é fácil. É tentar implementar, colocar em prática. É ter a capacidade de... É muito importante se preocupar com a rentabilidade dos seus ativos que você já acumulou, mas talvez mais importante do que isso seja a capacidade de você destinar uma parte da tua renda mensal para os teus investimentos. Isso é o que vai fazer a diferença lá na frente. Bacana. E Caio, qual é a tua dica da Avanza? Cara, de livro, pode ser a Psicologia Financeira, do Morgan Housel, também eu acho que trata muitos temas ali importantes que a gente mencionou aqui, dessa questão. O mercado ele é muito mais psicológico do que as pessoas imaginam, cara. É muito mais estômago do que cérebro, no final do dia. Você ter a resiliência ali para superar situações difíceis, porque ele vai te testar, e geralmente testa todo dia. Então assim, você ter realmente a resiliência de permanecer, tem vários insights ali no livro que são bacanas. De filme, tem alguns filmes ali de mercado que eu acho que são interessantes, da pessoa, filmes e documentários. Eu vi um recentemente com o Robert De Niro, acho que tem um desses streamers, que é O Mago das Mentiras, que é a história do Madoff, que foi a principal pirâmide financeira que aconteceu no mundo. Então assim, acho que vale também assistir para a gente ver como fugir disso. Tem o documentário também do Warren Buffett, que é um... Como ser Warren Buffett, né? Becoming Warren, que eu acho que está não sei se pode falar, mas na HBO Max. Tá. Depois vão patrocinar a gente, se Deus quiser. Tá lá também e mostra justamente esse outro lado da moeda. Um cara que viveu uma vida
simples, confortável, reinvestiu ali os dividendos, fez isso durante 70, 80 anos e é o principal nome que a gente tem ali de investidor no planeta Terra. Então, talvez conhecer um pouco desses dois mundos é legal. Tem um outro também que é Margin Call, que é falando da crise de 2008. Tem uma série. Depois eu te passo aqui uma lista. Então anota aí, então, vou falar aqui o livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki. O livro Psicologia Financeira do Morgan Housel. Filme. Tem o Becoming Warren, que é se tornando Warren Buffett, e do Mago das Mentiras. E a dica final que eu vou dar para vocês, foi até pauta desse podcast, foi de uma ferramenta que você pode utilizar no seu marketing, que é o NPS. Como o Caio bem colocou, Net Promote Score, que vem para poder ser uma metodologia de como você vem para poder avaliar o nível de indicação dos seus potenciais clientes, né? Ela classifica, são duas perguntas básicas que normalmente são feitas, que podem ser refinadas, que é uma pergunta mais quantitativa e a segunda pergunta, a pergunta qualitativa. A quantitativa, de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa para um amigo ou um parente? Então, os clientes que derem nota de 0 a 6 são clientes que estão dando notas detratoras da sua marca, por terem tido alguma experiência ruim, alguma coisa que o desagradou. Clientes que deram nota 7 e 8 são clientes neutros, que receberam nada mais do que esperado pela sua empresa, mas possivelmente não vão recomendar ou falar mal. E os clientes promotores, que deram nota 9 ou 10. Ao fazer essa pergunta, a segunda pergunta vem a ser qualitativa. Por que você deu essa nota? Então, se ele falar bem ou mal, ele vai lembrar do primeiro fator que foi relevante para poder dar essa pontuação para a sua empresa. E como vocês bem viram aqui, o NPS da GPX Investimento está na faixa de 95. Como é que chega nesse número? Você vai pegar o total de avaliações dos promotores, você vai somar todo mundo que deu notas promotoras, ou seja, 9 e 10, né? Diminuir pelos detratores sobre o total de gente que participou. Aí você vai encontrar um número da sorte que você pode acompanhar rotineiramente. E isso a gente olha no detalhe, tá, pô? E reforço aqui, para todo mundo que estiver nos escutando do ramo de atividade que for, tem muita oportunidade na sua própria base de clientes, cara. A gente recebe indicação, faz novos negócios com a própria base. Então, assim, manter esse contato, esse relacionamento sempre próximo é o que, de fato, deixa a empresa crescendo de uma maneira saudável. Então, a dica final da Avanza, implemente o NPS na sua empresa. Pode ser via papel, de você responder um questionário, pode ser digital ou aplicativo. Então, fica a dica aí. E, pessoal, para concluir esse Avanza Cash, acho que tem uma boa prosa, né? Nós conseguimos gerar bons conteúdos aí. Esse conteúdo você pode acompanhar no YouTube, no Spotify, quando você vai fazer uma viagem, né, para poder pegar uma estrada, aquele engarrafamento gostoso que a gente tem aqui na cidade de Belém. Só botar o podcast lá no Spotify, que vai estar disponível muito em breve. Tá? E Pedro, Caio, onde as pessoas que estão nos acompanhando podem encontrar vocês? Nós, pessoalmente? Que sabe, na tua empresa, queria tomar um café. Joga lá no @GPX Investimentos. Tem uma série de conteúdos lá que a gente também já gravou com a ajuda do pessoal aqui. Se quiser marcar ali um bate-papo pessoal comigo, com o Pedro, com qualquer assessor que está credenciado e apto para receber qualquer cliente lá conosco, entre em contato, dá uma ligada, manda um e-mail, a gente agenda uma conversa e bate um papo ali detalhado sobre a situação de cada pessoa que vai lá. Bacana. A gente tem ali os nossos principais oficiais veículos de comunicação, né? Rede social. Acho que na nossa própria rede social encontra o telefone fixo do escritório. A gente tem ali um botzinho também que consegue falar pelo WhatsApp. Enfim, a gente tem alguns caminhos aí. Quem quiser investir e gostou vai conseguir nos encontrar lá e a gente vai ter um time muito qualificado para atender esse cliente. Bem, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Então fica a dica aqui, se você gostou desse assunto, desse bate-papo, recomende para um amigo, encaminhe esse conteúdo, né? Curta, compartilhe, faça tudo para poder distribuir essa mensagem. Valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu, um abraço. Pronto, fechou. Valeu, cara. Rapaz, ficou bom, hein? Uma duplazinha.